Olá, estudantes da primeira série. Neste vídeo vamos falar sobre o tempo histórico, rupturas e permanências. Quando nós nos debruçamos a estudar a história, a escrita da história, uma das principais preocupações, principalmente no que se relaciona com a história do cotidiano, da vida pública, da vida privada e dos espaços de sociabilidade, é entender quais são as mudanças e quais são as permanências dentro desses contextos. Isso a gente vai percebendo ao investigar a história, ao investigar o fato histórico. Então nós pegamos um modelo de sociedade da década de 1950 e um modelo de sociedade atual. E a gente começa o quê? A comparar. Então o que mudou e o que permaneceu. Por exemplo, é muito fácil a gente notar uma diminuição no número de filhos nas famílias. Então isso é uma mudança, mas a estrutura familiar de uma família nuclear, ela é uma permanência. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Os espaços públicos, eles são espaços de memória, são espaços de história com mudanças e permanências. Eu tenho certeza que em algum momento aí, passeando com os teus pais, com os teus avós, eles já indicaram, olha, quando eu vim morar na cidade, não existia esse prédio aqui, era um campo de futebol, era uma lavoura, Ou seja, esses espaços de memória e de história com as suas mudanças e permanências. Trago aqui, por exemplo, a Praça Tiradentes, em Curitiba, na década de 50 e aí no ano de 2015. Então a gente percebe quais são as mudanças e permanências, Vejam que a catedral permaneceu, e permaneceu também como? Com o seu significado de espaço religioso da comunidade cristã católica, A gente não tem mais a construção aqui ao lado da igreja, então a gente vai entendendo as mudanças e permanências. Olha também aqui, nós temos a Praça José de Alencar no Rio de Janeiro. Então a gente percebe o quê? Um processo de urbanização, a mudança, a verticalização da cidade, Mas a gente também consegue perceber algumas permanências, Como, por exemplo, a manutenção desse jardim, aqui no meio da praça, como um espaço de sociabilidade. Veja que o desenho das ruas também não se alterou, embora, como a gente disse, perceba o quê? Uma verticalização, uma urbanização da cidade. Aí a gente vai entendendo as mudanças e permanências desse tempo, Que pode ser aí um tempo cronológico criado pelos seres humanos e resultado de uma convenção, Nós adotamos o calendário cristão para a contagem do tempo, Então nós estamos vivendo o calendário cristão, mas existem outras formas de contar o tempo, o calendário judaico, o calendário muçulmano, o calendário indígena, calendário hindu, tantas outras formas. E para ilustrar, eu trago esse quadro do Salvador Dalí, intitulado A Persistência da Memória, Para a gente pensar aí as rupturas e permanências, Olha só as brincadeiras, A peteca, que é uma brincadeira indígena, um artefato produzido pelos indígenas, continua sendo praticada até os dias de hoje, E aqui, olha só, pessoal, pandemia da gripe espanhola, início do século XX, A família, e a utilização de máscara, inclusive nos animais. Pandemia da Covid-19, início do século XXI. Vejam, que a utilização de máscara como proteção é uma manutenção, é uma permanência. A vestimenta, a composição familiar, a diminuição do número de filhos, isso pode ser apontado como uma mudança, as mudanças e permanências do processo histórico. Pessoal, neste vídeo nós falamos sobre tempo histórico, as mudanças e permanências. Espero que vocês tenham gostado. Até breve.